Fala, galera ligada no Futebol na Veia, tudo beleza? Eu sou Alan Martins, hoje estou aqui para apresentar mais um debate do Futebol na Veia. Né? Nós iremos falar sobre a terceira rodada do Brasileirão, né? A rodada que começou neste domingo. Iremos falar de 3 partidas específicas, iremos falar da vitória do Galo, iremos falar também da vitória do Bahia e do Vasco sobre o São Paulo. Né? Dito isso, já quero apresentar os nossos comentaristas, os craques do Futebol na Veia. Hoje estou aqui com o Gilvan Rodrigues, o Lucas Bertuzzi e o Henrique Martins. Né, e nós iremos realmente falar de todas essas partidas, né, das perspectivas de cada um que venceu, daqueles que perderam, né, e tudo que rolou nessas 3 partidas. Dito isso, já quero rolar a bola aqui, né, nós iremos focar um pouquinho mais, né, no jogo entre os cariocas e os paulistas, né, o jogo do Vasco contra o São Paulo. O Vasco conseguiu uma grande vitória contra o São Paulo. Eu queria rolar essa bola para o Lucas. Lucas, queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo, né, se o resultado final te surpreendeu. Também queria que você comentasse um pouquinho da situação do São Paulo, né, que até joga bem em alguns momentos da partida, mas não consegue ser efetivo, né, e de certa forma essa é uma marca, né, das equipes do Thiago Nunes, do técnico do São Paulo, que joga bem, que tem um time que desenvolve o jogo, mas que na hora de ser incisivo, na hora de fazer os gols não faz, e às vezes em algumas situações acaba tomando gol e tomando resultados ruins. Boa noite, Alan. Boa noite, Gilvan, Henrique, toda a galera ligada no Futebol na Veia. E é exatamente isso, né? Até fugiu o nome do treinador. Diniz. Exatamente, o Fernando Diniz. Então, sim, é uma marca aí que ele vem carregando, né? Um rótulo já aqui no cenário nacional de times, né, que ele dirige, que criam bastante, mas não conseguem ser efetivos no momento da finalização. Vejo que não é o caso no momento, porque o São Paulo, além de não estar sendo efetivo, também não está conseguindo criar. Então, assim, eu assemelho hoje o futebol apresentado pelo São Paulo, tanto do sentido de investimento, quanto também de nomes que tem no elenco, similar ao futebol apresentado pelo Palmeiras. Então, basicamente, é a mesma estrutura que ambos os treinadores estão usando. Hoje em dia a gente sabe que está em falta realmente esse camisa número 10, né, nas equipes, mas insistem com 3 volantes e não estão conseguindo apresentar um grande futebol. Então, sobra muito mais para a garotada na hora de decidir. Hoje mesmo, mais uma vez, apesar de ter Daniel Alves, de ter o Pablo de grande investimento, as grandes oportunidades do São Paulo saíram dos pés do Paulinho, que é um moleque da base, do Igor Gomes, também, que é da base do São Paulo. Então, vejo o São Paulo muito parecido com o futebol apresentado pelo Palmeiras. Em relação ao que você questionou sobre o resultado de hoje, não fiquei surpreso, até porque nós sabemos que, se tratando de campeonato brasileiro, você pode pegar um time que hoje é lanterna no campeonato contra o time que está na ponta, vai ser jogo disputado. Então não tem nenhum time que destoa muito, assim, salvo as exceções de Flamengo e Grêmio, que hoje, na minha opinião, são os clubes que conseguem se destacar pelo melhor futebol apresentado. Então não fiquei surpreso, pelo contrário, já esperava uma grande dificuldade já do São Paulo. Para quem gosta de casas de aposta, eu gosto bastante, particularmente. Então, eu mesmo fiz uma aposta na vitória ou empate do Vasco da Gama, já fazendo esse prognóstico da partida, de como que seria difícil. O Vasco, com o elenco limitado, tem um técnico muito inteligente, muito experiente no meio de futebol, que é o técnico Ramon, jogador do próprio Vasco da Gama, juntamente com a garotada da base, com essa grande contratação que é o argentino Cano, um grande finalizador, e já vem mostrando pra gente nos últimos jogos, então não fiquei nem um pouco surpreso. O São Paulo, por si só, não consegue criar, sofre bastante nas suas laterais, a zaga ainda não encaixou, o Volpi vem salvando bastante o São Paulo, assim como o Everton, o Palmeiras, o Cássio no Corinthians. Então, os times de São Paulo, pode colocar o Santos aí que está jogando nesse momento, a gente vai falar outro momento, mas estão passando por um momento bem delicado em relação ao futebol apresentado. Então, não me surpreende absolutamente nada esse resultado. Legal. Henrique, eu queria que você também continuasse rolando essa bola falando sobre esse jogo do São Paulo, né, com o Vasco, que, conforme o Lucas falou, né, que as opções do Fernando Diniz para que o São Paulo pudesse reverter o resultado foi colocar muitos garotos da base, né, e o Pato, por exemplo, que é um jogador que se espera muito dele, ou pelo menos era de se esperar, né, de resultados, que ele fizesse alguma coisa, acabou não sendo nem escalado, né, não sendo nem opção ali para entrar no jogo, onde muitos garotos da base acabaram entrando. Queria que você falasse um pouquinho dessa situação do Pato, né, se talvez as chances dele no São Paulo já foram esgotadas. Primeiramente, boa noite aí aos espectadores do Futebol na Veia.
Então, sobre a questão da partida de hoje, o time do Vasco demorou um pouco para entender o estilo de jogo do São Paulo, do técnico Fernando Diniz, porque é um estilo que não tem o jogador fixo naquela posição. É um time que se movimenta muito, entendeu? E o Vasco demorou a entender isso, esse estilo de jogo do, do São Paulo, né? Mas a partir do momento que ele entendeu que o time de São Paulo é mais movimentação, soube administrar a partida, né? E na segunda etapa conseguiu garantir a vitória para o time da casa. Um adendo sobre esse duelo entre São Paulo e Vasco: o São Paulo não ganha do Vasco em São Januário desde 2013. Né? O último placar foi em setembro de 2013, o placar foi 2-0 para o time paulista. Né? Com a partida de hoje, o Vasco ele manteve esse tabu, aumentando para o número de 3 vitórias e sofreu 2 empates. Tá? Lembrando que em 2015 o São Paulo venceu o Vasco por 4-0, mas o jogo foi em Brasília, no Mané Garrincha. Entendeu? Então esse fator também, levando para esse lado, teve o favoritismo do Vasco. Entendeu? Então, assim, e também como destaque dessa partida, eu deixo o goleiro Fernando Miguel, do Vasco, e o argentino, o Cano, pelos gols da partida e pela partida que fez. Agora, em questão do Pato, a gente sabe como jogador, né? Sabemos do potencial dele, conforme ele se apresentou no Inter, onde ele começou sua carreira como jogador profissional. Porém, de uns tempos para cá, meio que aquele futebol que era a nível seleção brasileira, hoje se apagou. A gente não sabe o que está acontecendo com ele, se é algum problema interno, não sabe o que está acontecendo, né? E com essa vitória do Vasco hoje sobre o São Paulo, relatando também um problema, a questão do problema extra-campo, que que no jogo passado contra o Fortaleza, a torcida protestou contra o presidente da equipe, que é o Leco. Então tudo está envolvendo, através dessa derrota, está envolvendo tudo isso aí no elenco de São Paulo. Legal. Givan, queria que você falasse um pouquinho da perspectiva do Vasco para esse campeonato, né? O Vasco que não jogou a primeira partida contra o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras estava jogando a final do Paulistão, e jogou 2 partidas em casa e venceu o Sport, né? E agora venceu o São Paulo. Queria que você falasse daquilo que a gente pode esperar, né, do Vasco daqui em diante nessa caminhada aí do Brasileirão. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos telespectadores. Antes de mais nada, eu queria trazer um dado aqui interessante. Dos 16 gols do Vasco na temporada, 11 foram marcados por Cano. Se ele não é um centroavante dos melhores, não está entre o top 3, digamos assim, do Brasil, mostra que vai ser muito eficiente para o Vasco. Uma coisa que também me chamou a atenção no jogo, que apesar de a gente sempre, o time do Vasco ser limitado tecnicamente, eu não creio que o Vasco vai ter uma equipe para sofrer muitas, assim, brigar contra o rebaixamento diretamente. Tem uma equipe ali para se manter no meio de tabela. Claro que vai ter oscilações por conta da equipe que é bastante limitada, mas eu creio que o Vasco não seja uma equipe que vai brigar diretamente pelo rebaixamento se a gente levar outras equipes em consideração que tem um elenco muito mais fraco. E eu queria destacar mais uma vez Cano, ele é aquele típico centroavante que a bola sobrou, ele faz. Talvez tenha faltado isso para o São Paulo no jogo de hoje. Acho que faltou um finalizador pelo lado tricolor. E é isso. Um outro que me agradou também bastante pelo lado vascaíno foi o Meia Benítez, recém-chegado, recentemente, que já arrumou a casa, pelo menos ali no meio de campo. Felipe Baixo também, que vem fazendo boas partidas, apesar de não ser dos melhores, mas vem arrumando direitinho a equipe do Vasco. E o Vasco vem se mostrando uma equipe organizada, 2 jogos, 2 vitórias. Isso é muito importante para o início da competição, para tentar buscar algo acima. E é isso. E eu queria destacar uma coisa também, vocês falando do São Paulo, eu queria levantar essa bola, falando da questão da diretoria. Se muito dessa escalação de Daniel Alves no meio, que todo mundo já percebeu que não rende muita coisa,
se não passa muito pela questão da diretoria de ter aquele alto salário. Então, o que é que acontece? Impõe realmente você ter que escalar o jogador no meio de campo. Mesmo o Juan Fran também, que não vem jogando bem na lateral, mas você vê que ele continua insistindo. Então, vocês acham que isso passa diretamente pela diretoria ou realmente é uma insistência do treinador? Queria levantar essa questão. Lucas, responde essa aí do Gilvan. Ótima questão levantada pelo Gilvan. Creio eu que, assim, como o Henrique até pontuou no início do jogo, que o Vasco ficou muito procurando entender o time do São Paulo. Apesar da escalação do São Paulo não ser um grande segredo, quando a gente pega a escalação e a gente vê posicionados os dois zagueiros, vou pegar aqui que jogou hoje, Bruno Alves, Arboleda e com o Juan Fran na lateral direita, muitas vezes durante o jogo, o Juan Fran sai da posição de lateral direita e faz esse terceiro zagueiro para realmente avançar o Reinaldo até como ala, certo? E o Daniel Alves também muitas vezes pode até acabar caindo pelo lado direito. Então, assim, eu acho que passa muito mais pela questão do treinador mesmo, das opções que ele tem no banco. Se não for o Juan Fran, se ele fizer uma escalação tradicional, com uns 4, né, 2 zagueiros, lateral direito e lateral esquerdo, seria o Igor Gomes, né, ou o Daniel Alves, mesmo nessa lateral direita. Mas, assim, se tratando de São Paulo, com os bastidores fervendo, a gente realmente não pode duvidar de absolutamente nada de uma pressão da diretoria por colocar as grandes contratações por conta do alto investimento. Então, eu não duvidaria de nada, mas, na minha opinião, vendo como o São Paulo tem jogado, as opções do treinador também, muitas vezes, para armar esse jogo, hoje ele tentou com o Daniel Alves, não deu certo, eu creio que seja muito mais uma opção tática mesmo do que uma pressão da diretoria, mas, mais uma vez, não duvido dos bastidores do São Paulo. Henrique, pegando até um pouquinho do gancho daquilo que foi a pergunta do Gilvan para o Lucas, né, para a gente continuar debatendo um pouquinho mais sobre a situação de São Paulo, que é sempre muito difícil de entender, né? Assim como o Lucas falou no início, que ele compara um pouquinho o São Paulo com o Palmeiras, né? São duas grandes equipes com grandes elencos, que se espera muito esses times, porque, pelo menos no papel, são grandes equipes, com grandes nomes, né? E em cima disso, que realmente o Thiago e talvez seja o tempo de que haja uma mudança na comissão técnica do São Paulo? Em questão de mudança de comissão técnica, a gente sabemos que no Brasil aqui, se não deu resultado dentro de 4 ou 5 jogos, o treinador cai, né? Esse estilo assim, aqui no Brasil, tem que acabar. Você pode ver que tem grandes exemplos na Europa, ou até também um exemplo recente que foi o próprio Tite, que veio daquela eliminação do Tolima e depois se consagrou campeão de muitas competições. Creio eu que para o Diniz tem que dar oportunidade, né? Fazer um processo longo com ele. Agora, em comparação dos dois clubes, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, que eu falou, esses clubes, quando vão para uma competição como brasileiro, eles já entram como favorito, pelo peso da camisa, certo? No papel, tem jogadores bons, reconhecido? Tem, mas não estão desenvolvendo um bom futebol, né? Tá na hora, assim, eu vejo nessa hora dos clubes um pouco parar com essa maneira de começar a trazer os medalhões e apostar mais na base, né? Que nem um exemplo que eu até cito aqui, foi aquela partida do São Paulo contra o Guarani, que ganhou. Você tem o Paulinho Boia, que jogou hoje, você tem o Elinho, entendeu? Você tem a garotada que vem mostrando serviço, entendeu? Que vem pedindo passagem, certo? Né? Que contratei o Daniel Alves, o maior campeão de tudo na Europa, tudo, essas coisas assim. Mas dá oportunidade pra molecada, entendeu? Traz a molecada pra mostrar serviço, entendeu? É isso que está faltando, apostar na nossa juventude hoje em dia, que tem muitos que estão indo embora cedo pro futebol europeu, às vezes nem estreia pelo time e está indo embora. Eu sei que não é nem a questão da conversa assim, mas só um adendo que eu tô fazendo, né? É isso, entendeu? Deixar o São Paulo dar continuidade, né? Pedir o São Paulo dar continuidade ao trabalho do Diniz. E outra questão é a diretoria. O que pesa mais hoje no time do São Paulo
é os problemas internos. Principalmente a presidência que foi criticada no jogo após a São Paulo e Fortaleza, foi criticada pela torcida. Mesmo vencendo, né? Você vê que Mesmo o problema vencendo. é tão grande. Mesmo você vê que nem o resultado positivo esconde, né, a insatisfação do torcedor tricolor com a situação do São Paulo, né? E dando sequência ao nosso debate, né, nós iremos falar também sobre a vitória do Galo, né? Eu queria passar aqui para o Gilvan, né? Gilvan, eu queria que você falasse um pouquinho da vitória do Galo, né? Como foi essa partida, né? E falando também em cima da partida, queria que você falasse, né, teve o Santos em alto nível durante um bom tempo na temporada, mas que no meio do campeonato acabou caindo, né? E se você acha que isso pode acontecer, ou que talvez com um Galo mais reforçado, um Galo mais forte, né? Realmente o Galo pode chegar até o final da temporada firme e forte para tentar ganhar esse Campeonato Brasileiro. Colocaria o Galo sim como um dos favoritos, até pelo técnico que tem. É um técnico que joga junto com o time. Você vê que está ali o tempo todo na beira do campo gesticulando. Apesar de fazer algumas mudanças, hoje, por exemplo, ele com o Alan na lateral esquerda, deixando o Arana no banco, veio mudar na segunda etapa. E apesar do resultado, a primeira etapa não foi o jogo no geral. Não foi, se a gente pegar só o resultado, tudo bem, o Galo mereceu vencer, mas se você pega o jogo como um todo, foi um jogo lá e cá, foi um jogo bem bacana de assistir. O Ceará dentro da sua proposta, soube segurar bem a pressão do Galo, exerceu bem com maestria a posse de bola, segurou bastante. Na primeira etapa, Samuel Xavier anulou o Keno quase não tocou na bola e quando tocava, Samuel Xavier conseguiu interceptar. E na frente o Ceará pecou, como eu já comentei aqui, pela questão de não ter entrado com centroavante. Ele optou por Rafael Sobis jogando na ponta e quando o Ceará tinha bola, Rafael Sobis fazia o 9. Dessa forma, o que acontecia? O Ceará não conseguiu prender a bola no campo de ataque. Mesmo assim, ainda teve 2 finalizações. E aí, na segunda etapa, o Ceará foi na frente, não conseguiu fazer. O Galo foi e fez. E novamente a mesma coisa. E o primeiro gol foi até, eu achei pênalti. Achei um pênalti infantil, porque Marrone dominou de costas para o gol. Acho que não teria tanto perigo, mas o jogador cometeu a penalidade. E o número interessante que eu vou trazer de Marrone é que na temporada passada ele disputou 34 partidas pelo Vasco e marcou 4 gols. Esse ano, em 3 jogos, ele já fez 3 gols. Ou seja, provavelmente vai bater a meta do ano passado. E com o São Paulo ele tem tudo para crescer. Ele no Vasco, a torcida reclamava bastante que ele não tinha essa liberdade de criar jogadas, de finalização. Pecava muito por pensar demais, tomar decisões erradas. E no Galo ele já vem se mostrando um ótimo, que vem evoluindo. Com o São Paulo a tendência é ele melhorar. E futuramente a gente vê ele brilhando nos gramados europeus. Pelo jeito que vai. E é isso. Então, acho que o Galo briga assim pelo título. E o Ceará, dentro das suas limitações, acho que briga pelo rebaixamento, apesar de ter uma boa equipe. Acho que falta peças ainda ao time. Mas vamos para frente. Legal. Lucas, em cima dessa situação que o Gilvan falou, você imagina que talvez o Galo não estando em outras competições, né? Por exemplo, Libertadores, Sul-Americana, né? Talvez essa situação pode ajudar o Galo a chegar firme e forte até o final do campeonato, diferente dos outros grandes que têm seus compromissos? Olha, creio que sim, isso é um fator importante que pode ser determinante lá na frente, até porque devido à pandemia vai chegar um momento em que o calendário vai ficar muito enxuto. Então, vai ser muito jogo um seguido do outro e quem não tiver um plantel à altura vai sofrer com isso com certeza. Mas, independente de qualquer coisa, na minha opinião, por conta do investimento do Atlético Mineiro, por conta da organização que está sendo feita, né, por parte da comissão técnica, grandes jogadores. Para você ter ideia, o Keno era reserva do Atlético Mineiro,
O Mariano, ex-Sevilha, é reserva do Guga, que hoje é seleção olímpica. Então, só assim, sem contar outros nomes. Então você já sabe já que esse elenco é muito qualificado. E se independente de estar disputando uma posição ou não, eu colocaria o Atlético Mineiro favorito em todas as competições em que jogasse. Muito por conta também do seu treinador. Gosto muito do estilo do Sampaoli, ele foge completamente do que a gente tem aqui, do que a gente vem presenciando e vem saturando todo mundo. Ninguém aguenta mais esse futebol. Obviamente que o pessoal fica comentando, pô, agora tá em fase final de Champions, todo mundo assiste Champions League, vai assistir o Campeonato Brasileiro, não tem como comparar. Obviamente que a qualificação dos jogadores vai ser diferente. Na Champions são os melhores jogadores do mundo. Mas o que diferencia muito mais é a mentalidade de jogo do que propriamente o restante de dificuldade que a gente vê. Mas a mentalidade mesmo que os treinadores impõem. Tá ganhando o jogo, coloca todo mundo lá atrás, vamos segurar. Você vê, pô, o Lyon jogando com um dos melhores times, dos times mais ricos do mundo. Em nenhum momento o Lyon recuou. No momento do jogo em que sofreu pressão foi por conta da qualidade do adversário, entendeu? A gente não vê isso no Brasil, mas com o Sampaoli, com o Jorge Jesus, a gente já viu e vê hoje ainda, graças à permanência do Jorge aqui. Então, do Jorge Sampaoli, no caso. Então, o que eu espero do Atlético são as melhores perspectivas de todas, frente aos clubes que hoje disputam o Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético, para mim, vai brigar e vai brigar forte. E essa parte do calendário, muito bem levantada por vocês, pode ser determinante lá na frente, mesmo a gente sabendo que o Campeonato Brasileiro termina em fevereiro. Se o São Paulo já está colocando o time para engrenar assim, nem chegaram todas as contratações, assistindo o jogo aberto essa semana, logo depois da vitória do Corinthians, parece que a diretoria do Atlético Mineiro sentou junto com a comissão técnica, sentou junto com os investidores, que é o Banco BMG no caso, e parece que o investimento vai vir ainda mais forte, porque eles estão acreditando nesse projeto. Então parece, assim, obviamente que são informações de bastidores, mas o Everton, por exemplo, do jogo aberto, ele não ia dar uma informação furada em rede nacional. E o que parece é que o São Paulo pediu entre 5 a 7 novas contratações. Então se o time já está bom hoje, frente aos adversários que tem, imagine se chegar a mais contratações qualificadas. Então eu vejo o Galo aí com uma ótima perspectiva, está aproveitando esse momento de instabilidade de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo, e para fazer o máximo de pontos possíveis. E tá conseguindo abrir essa distância. Lá na frente, quando a Libertadores apertar, a Copa do Brasil apertar para esses times, o que eles vão priorizar? Alguma das competições eles vão ter que colocar o time B. Isso daí você pode ter certeza. Então pode ser determinante lá na frente, sim. E só pontuando aqui rapidinho a fala de Lucas, vale lembrar que o Galo no elenco ainda tem Casares e Otero, que nem são relacionados para as partidas. Otero tem informação de que provavelmente vai jogar no Corinthians. E Casares hoje postou até uma foto enigmática na Arena Corinthians e comentou: será? Você vê que o elenco do Galo ainda é muito forte, mesmo sem esses jogadores, né? Verdade. Henrique, vamos falar também da outra partida que nós iremos comentar da rodada, que foi a vitória do Bahia. A vitória do Bahia sobre o Bragantino. Eu queria que você falasse dessa partida, né, desse resultado do Bahia, né, e também falasse um pouquinho também com relação à perspectiva do Bragantino, né, que também tem o seu alto investimento, muitos esperavam, né, do Bragantino no Campeonato Paulista, acabou sendo eliminado, ele começou o brasileiro aí não tão bem, né, de certa forma frustrando a expectativa de muitos. Assim, Alan, só um adendo sobre a partida entre o Atlético Mineiro e Ceará. Lembrando que o Atlético Mineiro, com esse alto investimento e nas últimas partidas que ele fez, ganhou do Flamengo por 1-0, certo? No Maracanã. Jogou contra o Corinthians, perdendo de 2-0 dentro de praticamente 10 minutos, matou o jogo. Fez 3 gols. Né? E hoje sofreu um pouco para ganhar do Ceará, sim, pela forte marcação. Mas, porém, ganhou de 2-0, né, com os 2 gols de Marrone. Então, isso mostra que, além do, como o Lucas falou, sobre o investimento que vem forte, já esse time do Atlético que está aí, na atualidade, jogando, está mostrando serviço e para que veio. Assim, vamos se dizer, valer o dinheiro investido, né? Fazer valer a pena o dinheiro investido. Então, o Galo, para mim, hoje, junto com o Flamengo, é um dos favoritos ao título. Já na partida
entre Bahia e Red Bull Bragantino, a partida ela até começou equilibrada, né? As duas equipes indo para o ataque, se jogando, se lançando. Logo no início da partida, o Gilberto quase abriu o placar para a equipe baiana, né? Numa jogada assim, tipo, em questão de menos de 1 minuto parece que ocorreu essa jogada, né? No decorrer da partida, o Bragantino, né, ele foi dominando, equilibrando, buscando os momentos ali, chegou até a ser superior à equipe do Bahia, né? Conseguiu um empate, né, com o Léo Ortiz, que após esse gol do Léo Ortiz, obrigatoriamente forçou a equipe do Bahia ir para o ataque e buscar o gol, que veio no finalzinho do segundo tempo, da partida, se não me engano, aos 48, que aí conseguiu a vitória. Então, assim, apesar de vir dessa eliminação, de sofrer com algumas derrotas, creio eu ainda que a equipe do Bragantino venha surpreender no decorrer da temporada aí do Brasileirão. Creio que assim, não vai chegar a disputar título, não, mas assim, entre a vaga ali para buscar uma Copa do Brasil, Sul-Americana, uma pré-Libertadores, eles conseguem. Gilvan, queria que você falasse um pouquinho sobre o Bahia, né? O Bahia que no ano passado aí ficou ali paquerando uma zona de pré-Libertadores, que ficou ali, vai, não vai, em certo momento do campeonato conseguiu engatar alguma sequência de vitórias, mas aí no momento que era para entrar ali na zona, que era para chegar, aí começou a perder, começou a ter maus resultados. Talvez você imagina que o Bahia vá brigar novamente ali para tentar pegar uma pré-Libertadores, para tentar brigar ali na parte de cima da tabela, ou você não acredita nisso? Não sendo corneteiro, mas já sendo, para mim o maior desafio do Bahia, de Roger, com a equipe do Bahia, é o próprio Roger. Ele é um, ele é um treinador que se mostra muito teimoso na hora de fazer as alterações. É tanto que ele insistiu bastante com o João Pedro nas finais da Copa do Nordeste. Não deu certo, a torcida pegou no pé. Aí ele começou a colocar Nino, já colocou Nino na final do Baiano. Mesmo assim, venceu no sufoco. É assim, o Bahia tem time para brigar, mas eu acho que vai brigar por uma Sul-Americana. Acho que ainda não é o momento do Bahia dar espaço a mais da Libertadores. Gilberto, que voltou hoje, fez uma grande partida e mostrou que vai ser fundamental mais uma vez para a equipe. Fernandão, que chegou na temporada passada com alta expectativa, um dos maiores salários do elenco, não deu conta do recado. É tanto que nesse intervalo da pós-pandemia, Gilberto voltou lesionado. Gilberto fez 4 gols antes da parada e até hoje é o artilheiro, mesmo não tendo jogado algumas partidas na volta. Então, assim, o Bahia também tem Rodriguinho, que é muito competente, aquele cara que gosta mesmo de fazer gol, o famoso meia pisa na área. Os treinadores cobram muito de vários jogadores brasileiros. E é isso, acho que o Bahia briga pela Sul-Americana, acho que ainda não dá esse passo para a Libertadores. Agora, por conta do calendário enxuto, como foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase por River, possa ser que surpreenda, porque várias equipes vão pegar essa questão da Copa, que é a Copa do Brasil, que é a Libertadores pelo caminho, então possa ser que o Bahia se aproveite bastante disso. Foram 2 vitórias importantes dentro de casa, pontuar essa questão. E é isso, eu acho que ainda não é o momento de dar o passo para a Libertadores. Na temporada passada chegou perto, quase eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, 1-1 lá e tomou 1-0 em casa. Mas é isso, eu acho que briga pela Sul-Americana, não tem susto com rebaixamento, a equipe é uma equipe equilibrada, mediana, e acho que fica ali no meio de tabela. Legal. Lucas, para a gente encerrar nosso debate aqui, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Bragantino, né? Assim como eu fiz a pergunta para o Henrique, né? O que você imagina desse Bragantino, né? Que sempre tem uma grande expectativa sobre eles, principalmente pelo investimento que foi feito, né? E o Bragantino começou aí o campeonato com 2 empates e uma derrota. Lucas, Tatá. Poxa, eu tinha começado a falar tão bonito. Vamos lá. Olha, em relação ao Bragantino,
creio que a gente tem que ter um pouco de cautela. Apesar da empresa Red Bull almejar grandes conquistas, já conquistas, não digo título, mas sim classificações para competições internacionais, que esse é o primeiro objetivo, para expor ainda mais a marca. A gente sabe que houve um grande investimento, mas precisa ter cautela. Por que cautela? É uma característica da empresa Red Bull contratar revelações para posteriormente, obviamente, mirando o lado futebolístico da coisa, mas também muito mais o financeiro. Então você busca uma revelação de um clube, de grandes clubes, como foi, por exemplo, do Boca Juniors, o Hurtado agora, o Arthur do Palmeiras, Alejandro do Atlético. Então você traz essas revelações que têm probabilidade de desempenhar um grande papel e ser negociado futuramente por um grande valor. Então isso é um dos objetivos da empresa, mas também tem o lado futebolístico. Então quando a gente fala de revelação, qual que é a grande discussão quando a gente trabalha com garotos da base hoje em grandes clubes? É se eles vão dar conta do recado. Então a gente não sabe se esses atletas irão dar conta do recado. Tem que ter calma, tem que deixar o projeto fluir. A gente sabe que é uma organização fantástica, a tendência é que se desenvolva cada vez mais nos próximos anos. Hoje, há jogadores que preferem jogar no Red Bull do que jogar num Palmeiras, num Corinthians, num Vasco da Gama. Por quê? Recebe em dia, não sabe que sempre vai receber, independente. Agora teve a pandemia, não reduziram absolutamente nada. Se eu não me engano, foi o único clube do Brasil que não reduziu absolutamente nenhuma porcentagem do salário dos jogadores. Então tem que ter calma. Tivemos a primeira experiência do Red Bull já nas finais do Campeonato Paulista, onde pegou um time de camisa forte de tradição, não aguentou, certo? Agora a gente está vendo a dificuldade que o Bragantino está enfrentando nesse início de brasileiro. A gente sabe que é um campeonato, apesar do nível de mediano para baixo, é um campeonato muito disputado, muito igual. Então está enfrentando dificuldades. Tem que dar tempo ao tempo. As projeções para esse time são fantásticas, diferentemente de outros grandes clubes aí que, se não estão falidos, estão sob a direção de péssimas gestões. Então a gente tem que ter calma e cautela. Não dá para prever o que vai acontecer com o Bragantino esse ano. Show de bola. Acho que é essa visão mesmo que as pessoas não têm, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa visão, né? Que você falou muito bem, que é necessário esperar, né? Esperar o tempo ao tempo, né? Que talvez não seja nessa temporada, não seja nesse ano, mas que daqui a 2, 3 anos, talvez a gente vai ver uma equipe bem sólida, assim como, né, as equipes do grupo do Red Bull, né, em outros países têm, né? E diferentemente dos grandes clubes, a partir do momento que entra um grande investimento, o Bragantino não vai ter a pressão da torcida. Então, por isso que eu tenho absoluta certeza que esse projeto vai fluir. Muitas vezes, os times grandes deixam de dar prosseguimento a um grande projeto, com grandes perspectivas, por conta da pressão momentânea, do imediatismo do resultado. Então, trazendo para esse lado também, é mais um bom motivo para a gente ficar de olho no Bragantino e acreditar no projeto. Show de bola. Bom, galera, infelizmente a gente já chegou no final do nosso debate, né? Certamente teríamos muito mais o que falar sobre essas equipes, né? Sobre esses jogos, mas nós ficamos por aqui. Quero agradecer a participação dos nossos craques, comentaristas do Futebol na Veia. Obrigado, Lucas Bertuzzi. Obrigado, Henrique. E obrigado, Gilvan. Valeu pela participação, pelo comentário. Né? Agradeço também a você que acompanhou o nosso debate, que acompanha até o finalzinho. Né? Quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like, né, se você gostou do nosso debate. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo debate. Obrigado a todos. Valeu. Fui. Um abraço.